Eu estava pensando, vou levantar material para fazer pesquisa sobre o presidente JK. F. Ah, JK. É o JK. É com satisfação que atendo ao convite que me faz de Amazon. Ixi, é outro. Você é burro, cara, que loucura. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de conspiração política? Você já ouviu falar da história do assassinato do presidente JFK? Não, isso dá confusão não. O John Fitzgerald Kennedy. Ele foi assassinado no ano de 1963, mas de uma forma onde, até hoje, gera muita intriga sobre o que estaria por trás dessa história. Tá a fim de entender mais um pouco? Vem conferir comigo! JFK, a pergunta que não quer calar. JFK, filme de 1991, dirigido por Oliver Stone, protagonizado por Kevin Costner. No vídeo de hoje, ao contrário do que fazemos habitualmente, eu vou começar pelo contexto geopolítico do filme, para depois abordarmos o roteiro e a sinopse dele, ok? JFK são as iniciais de John Fitzgerald Kennedy, presidente dos Estados Unidos, eleito em 1960, que iniciou seu mandato em 1961, após uma eleição muito apertada contra o então vice-presidente dos Estados Unidos, candidato republicano Richard Nixon. Kennedy vence a eleição com 112 mil votos a mais apenas, um total de 0,01, vencendo no colégio eleitoral por 303 a 219 votos. Esta grande polarização na eleição refletiu o período dos anos 1950, com a Guerra Fria encaminhada com a disputa contra a União Soviética ganhando espaço no cenário internacional e a incessante luta para se conter os avanços das ideias socialistas nos Estados Unidos e em toda a América. Em meio a uma disputa tão acirrada, lógico que a pressão da ala do eleitorado que não votou nele seria grande. O governo Kennedy tem algumas marcas que são identificadas como importantes, porém de grande rusga com parte da sociedade do país, como o estabelecimento da Lei dos Direitos Civis, focado principalmente na população negra, pois apesar de, em 1954, um decreto federal dos Estados Unidos determinar a proibição da segregação racial no país, vários estados do Sul usufruíam da lógica da autonomia federativa, na qual eles, enquanto unidades da federação, podiam aplicar suas leis internamente. Também se definiu em seu governo novas políticas de aceitação de novos imigrantes, tornando menos rigorosa a autorização destes novos cidadãos sob uma lógica de menor discriminação. No cenário internacional, dois episódios muito conhecidos merecem destaques. A fracassada operação militar na Baía dos Porcos, em Cuba, na qual a meta era derrubar o governo Fidel Castro e restabelecer uma liderança capitalista do país. E a maior crise de todo o período da Guerra Fria, conhecida como a crise dos mísseis de 1962, na qual a União Soviética instalou bases militares na ilha Caribenha e gerou a grande tensão no mês de outubro daquele ano, que mexeu na história não só do continente, mas do mundo todo. Vale ressaltar ainda que a Guerra do Vietnã estava começando com seu rascunho. E com este contexto, temos um governo que sofre com a pressão popular interna de pessoas que, desde o pleito eleitoral, acham que Kennedy não é a melhor pessoa para o cargo. E a forma como se deu a resolução da crise dos mísseis, com um acordo que não findou a rusga mais áspera com a União Soviética, enquanto parte da população, alas militares e políticas acreditavam que teria sido este o momento de encerrar a questão com os soviéticos e chegando então ao final do período, iniciamos então o filme. Era 1963, no mês de novembro, em Dallas, no Texas. Kennedy já dava início a uma estratégica saída pelo país com comícios com a finalidade de promover sua campanha para a reeleição em 1964.
O Texas foi um dos estados onde a diferença de votos foi mais apertada, e o plano era buscar consolidar campo eleitoral naquele estado. Em um carro aberto, Kennedy desfilava junto com a sua esposa Jacqueline, o governador do Texas, John Connally, e a esposa dele, Nellie. O carro ia em baixa velocidade, quando por volta de meio-dia e meia, 3 disparos são feitos contra Kennedy, sendo o último deles letal, atingindo sua cabeça. Este é um dos eventos mais marcantes da história do século XX, pois estamos falando do assassinato em público do líder da principal nação influente do Ocidente na época, status este que perdura até os dias de hoje. Mas, além disso, temos os curiosos bastidores sobre as investigações desse crime. Foi preso menos de 2 horas depois Lee Harvey Oswald, fuzileiro da Marinha que tinha trabalhado para os cubanos e tinha vivido na União Soviética. Ele é preso, acusado de ter baleado um policial e, após sua detenção, ele é associado aos disparos feitos contra Kennedy pela arma local onde ele estaria durante o ataque. Mas Oswald nega que tenha sido autor dos disparos, não chegando a ser julgado porque 2 dias após sua prisão, quando ele era transferido para a penitenciária, ele é morto a tiros por Jack Ruby, um dono de boates que o fez rodeado de pessoas da imprensa, alegando ter atirado por vingança, como se estivesse fazendo justiça à nação pela morte do presidente Kennedy. Jack Ruby foi condenado à pena de morte, mas não teve sua sentença aplicada, pois faleceu antes, vítima de câncer no pulmão. Estas são as versões oficiais dos fatos, mas o filme nos traz à frente de investigações encabeçadas por Jim Garrison, promotor de Nova Orleans, que 3 anos depois do assassinato começa a levantar teorias de que há algo maior do que meramente uma morte derivada de um ataque promovido por um único homem enlouquecido. Ao ler o relatório Warren, nome dado ao processo de investigação aberto para apurar as causas e os envolvidos no crime, Garrison levanta uma série de questões suspeitas, como não haverem gravações do interrogatório feito com Oswald, havendo apenas descrições textuais, que poderiam, obviamente, ser alteradas. Ou ainda a falta de levantamento de detalhes sobre pessoas que eram próximas a Oswald e poderiam trazer mais testemunhos que levariam a uma conclusão diferente da que foi fornecida. Garrison reabre uma investigação, na qual começa a puxar entrevistas e refazer passos sobre uma suspeita de que, na verdade, Oswald, ou quem quer que tenha cometido o crime, seria alguém de dentro do governo dos Estados Unidos, que faria parte de uma ala insatisfeita com as políticas internas e externas de Kennedy, e teriam então arquitetado uma ação para levar à sua morte de forma trágica antes de se começar o movimento para a nova eleição de 1964. O personagem Jim Garrison e as investigações dele são eventos reais, mas que até o momento são vistos como teorias da conspiração que tentam quebrar o já constatado ato solitário de Lee Harvey Oswald. Mas em meio a tantas coisas que no mínimo diríamos que são estranhas, criaram-se teorias da conspiração, como essa de Garrison, que até hoje ainda perdura em dúvidas sobre o que houve realmente. As polêmicas na qual o filme se envolveu vêm justamente nessa de tocar numa questão delicada da história dos Estados Unidos, que o tempo, em parte, cicatrizou, mas que gera tensão toda vez que é retomada. Alguns afirmam que Oswald teria feito a mando do governo soviético, inclusive associando com seu passado no país socialista. Outros falam que foi feito a mando da máfia, do crime organizado dos Estados Unidos, que eram perseguidos pela fiscalização do governo John Kennedy, inclusive com a conhecida ligação de Jack Ruby, aquele homem que matou Lee Harvey Oswald, com grupos mafiosos. Há quem diga que foi Fidel Castro, líder cubano que teria mandado matar o presidente dos Estados Unidos. E, por fim, há a teoria de que a CIA, Serviço de Investigação Secreta dos Estados Unidos, junto com o vice-presidente Lyndon Johnson, estariam por trás de sua morte, junto com interesses econômicos ligados ao setor da indústria bélica, pois Lyndon Johnson estaria perdendo o protagonista enquanto
um papel de vice-presidente de menor expressão e influência, e inclusive no Texas, o seu estado de origem. E ele teria visões mais ofensivas sobre a guerra no Vietnã, para onde, após ele assumir, se iniciam um conjunto de ações de maior intervenção por parte do governo dos Estados Unidos, o que movimentou financeiramente o setor armamentista do país. E aí, você conhecia esse filme? Você conhecia essa história? O que você acha? Suspeito? Tá tudo certo? Você acredita na visão oficial, na versão oficial? Ou você acha que essas teorias fazem sentido? Deixe seu comentário aqui embaixo. Gostou? Dá um joinha, compartilha com os amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.